Brasil. Ceará. Por quê? A gente vai falar de segurança pública, em especial o que está acontecendo agora no estado do Ceará. Girão faz um grito de alerta diante da insegurança máxima gerada sobre a população cearense. Girão, meu irmão querido, bom dia, seja bem-vindo ao Auriverde. Muitíssimo bom dia, meu amigo, meu irmão Pitoli, todos vocês que fazem parte aí desse programa campeoníssimo de audiência no Brasil, né? Eu quero aqui dizer que é uma honra estar participando desse programa, Pitoli, e ontem eu tomei uma decisão muito difícil, né? Depois de muita reflexão, de conversar com pessoas da área de segurança pública, né? Porque o Ceará, e eu digo isso com o coração na mão, nós somos considerados, né, famosos por sermos a terra da luz. A terra da luz não é só por causa do sol o ano inteiro, com as praias maravilhosas que nós temos, não. É terra da luz porque foi o primeiro lugar do Brasil a libertar os escravos, lá em Redenção, uma cidade que fica próxima a Fortaleza. 5 anos antes da Lei Áurea, nós tivemos lá a redenção dos escravos. É um povo libertário, né? E a gente está sendo hoje, em pleno século XXI, aprisionado pelas facções criminosas que têm tocado o terror, infelizmente, nas terras da luz, que agora nós estamos vivendo momentos nessa terra de sombra, de trevas. Então, eu não tinha, por ossos do ofício, eu não posso deixar de fazer o que eu fiz ontem, né? Que é uma medida extrema, mas é muito fácil para quem tem condição de ter uma segurança, né, de estar em bairros nobres, cerrar os olhos para o que está acontecendo no Ceará, em praticamente aí todo o estado do Ceará, dos 184 municípios, a gente tem casos, na maioria deles, e na capital nem se fala, Fortaleza, que é o crime organizado como um Estado paralelo, funcionando, expulsando empresas. Porque eu já tinha dito aqui no programa, há algum tempo atrás, que as facções criminosas estavam expulsando famílias de casa em alguns bairros. E agora eles já foram para outro estágio, continuam expulsando famílias e estão expulsando empresas que geram milhares de empregos. Por exemplo, o Ceará é conhecido também como um ponto de conectividade para o mundo. 90% dos dados, né, do Brasil saem ali pela Praia do Futuro. Né? A questão de internet, os provedores, saem ali da Praia do Futuro para a Europa. Né? E nós estamos vendo uma onda de ataques aos provedores de internet. Né? Você vê que tem investimento de 50 bi de bola, bilhões de reais, que está sendo feito no estado do Ceará, e o crime organizado chegou ao ponto que não quer concorrência. Eles querem os provedores deles. Né? Além de pagar pedágio, já passou dessa fase. Né? Uns eles querem atender a população diretamente. Então eu entrei com um pedido de intervenção, uma solicitação robusta, aqui trabalhada, com dados científicos, mostrando a escalada da violência no estado do Ceará, né? O que a gente tem visto também com relação às drogas, que faz parte do tráfico, em mulheres sendo chicoteadas, Pitoli. Né? Mulheres sendo, coloquei no documento enviado à presidência da República, crianças sendo, inclusive um menino autista, foi interceptado, mostrando que a ordem veio do chefe dos traficantes para matar uma criança no estado do Ceará autista, idosos sendo mortos à luz do dia. Né? Ninguém tem paz numa cidade, numa terra assim, inclusive em quantidade de pessoas, de políticos que foram em campanha assassinados e também vereadores. Né? A gente relacionou a relação entre o voto e o crime, que as facções elas estão influenciando nas eleições lá no estado do Ceará e nos municípios. Então, entrei com esse pedido,
de intervenção federal na segurança pública imediata ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Enviei também para o Ministério da Justiça uma cópia para que forças de segurança, a Força Nacional, os militares possam levar um pouco de paz aos cearenses que estão aí. E aí eu tenho que dizer, eu sou político, isso aqui transcende política, é uma coisa para dar paz para as pessoas, mas nós estamos vivendo, eu acredito, o flerte que está acontecendo com o crime no estado do Ceará, que é o que a gente vê um pouco no Brasil, e se o Brasil não acordar, isso vai para outros estados também, principalmente porque o PT, né, não tem tomado, né, no estado do Ceará, são eles que governam aí há mais de 10 anos, né, não tem tomado medidas com relação a isso. O governador Elmano dá sinais trocados, bandido vai ser tratado como bandido. Isso falou no início do governo. E o que a gente está vendo é só mais mortes. Pra você ter uma ideia, Pitoli, em março do ano passado, está fazendo um ano agora, nós tivemos no único mês 310 assassinatos. É o estado dos mais violentos do mundo. Digo isso com o coração na mão, porque nós somos uma cidade turística, mas a população está com medo do ir e vir, com medo de trabalhar. Agora, Girão, eu entendo que teu pedido vem numa hora oportuna, não em função do que você propõe, da tua preocupação, né, da tua atenção pelo teu estado, mas porque muito provavelmente a turma da SECOM, Sidônio, a turma do Lula, eles já entenderam que segurança pública será o principal assunto da campanha eleitoral do ano que vem. Em função de toda a instabilidade, as pesquisas já devem mostrar. Tanto é que, semana passada, Lula, num pronunciamento, numa fala, nesses palanques por onde ele passa, né, ele disse, não, agora nós vamos combater, não vai ter mais a história do roubo do celular para tomar cervejinha. O que ele falava ali atrás, escreveu-se no gelo, e agora ele quer combater isso porque ele sabe, de fato, que o assunto segurança pública hoje é muito sensível ao brasileiro de bem, que trabalha e se sente absolutamente inseguro. Então, eu entendo que, né, o teu pedido pode prosperar dessa intervenção federal no estado do Ceará, porque é momento de se discutir segurança. Não vejo, na verdade, empatia do governo federal com relação ao assunto, porque era um candidato que subiu o Morro do Alemão com o boné do CPX, o ex-ministro da Justiça com uma escolta inadequada no Complexo da Maré, a dama do tráfico no ministério, presos que fugiram de um presídio de segurança máxima como fugiram. Então, é um governo que flerta com crime, infelizmente. Entretanto, vejo que pode prosperar o teu pedido de intervenção federal nesse caso, porque é o momento de se falar em segurança, viu, Girão? Eu espero que ele tome essa decisão, sabe? Seja por interesse político, né, de projeto de poder, porque o Nordeste ele está derretendo também no Nordeste, não é só no restante do Brasil. Ele tinha uma base forte e está perdendo porque aumenta tributo o tempo todo, dá declarações estapafúrdias. Agora mesmo está junto com o presidente do Senado, Pitoli, junto com o ex-presidente do Senado também, junto com o presidente da Câmara, junto com o ex-presidente da Câmara e uma comitiva de cerca de 50 pessoas lá no Japão, né, passeando no Japão. Inclusive a Janja, a primeira-dama do país, chegou 5 dias antes e não teve agenda nenhuma. Inclusive eu já entrei com o pedido ontem mesmo, né, na Casa Civil, no Itamaraty, para saber a motivação disso, o envolvimento do dinheiro de quem paga imposto nesse país, para eles estarem fazendo turismo, né? E já vai para Paris. A Janja foi designada pelo Lula para ir para Paris, né? Mal chegou lá já. Então, essa questão da segurança pública é algo muito grave, mas muito grave mesmo. O próprio Lula, que você falou agora, que falou que como é que se pode penalizar quem rouba celular? Deu uma declaração. Eu coloquei nas minhas redes sociais ontem. Ele falou há pouco tempo atrás, né? E agora vem dizer que não quer um Brasil de ladrões de celulares. Se ele estava protegendo o ladrão de celular, dando esses sinais trocados, essas declarações que levam a gente a compreender isso, né? Como é que agora ele vem dizer que não quer um Brasil
de ladrão de celular, ou seja, não tem consistência, não tem coerência. Então, se ele tem um mínimo de humanidade ainda, de preocupação com o seu povo, ele, seja por qualquer interesse, ele precisa autorizar essa intervenção no estado do Ceará, que eu espero que ele saiba separar, sabe, Pitoli? Porque é um estado que é dominado pelo PT, que o governo é do PT, a prefeitura da capital é do PT, e eu espero que ele não se sinta constrangido por isso, né? Que ajude a população, que ele pode ajudar a população do Ceará, mandando a Força Nacional numa intervenção apenas na área da segurança pública. Só pedir na área da segurança pública, né? Então, assim, é um pedido de socorro que nós estamos fazendo pelos cearenses num momento dramático. Você sabe quantos policiais foram assassinados no estado do Ceará só no ano passado? 19. 19. E ontem já morreu outro, né? Aqui nesse ano de 2025. Então é um estado que o desembargador, olha só, o presidente do TRE do estado, doutor Raimundo Nonato, deu uma declaração nesse final de semana que explodiu aí nas redes sociais, porque a grande mídia não dá muita importância a isso, porque afronta o governo do estado, onde eles recebem dinheiro, e não é pouco. Mais de 1 bi, um estado desse, que está com problema na segurança dessa, gastar 1 bi e 200 milhões só no governo Camilo Santana, do PT, que hoje é o ministro da Educação, com propaganda e publicidade, é um absurdo, né? Então, olha só o que é que o desembargador Raimundo Nonato falou. Abro aspas aqui. O Estado legal foi engolido pelo Estado marginal, devido à atuação das facções criminosas nas eleições municipais de 2024. Nós estamos chegando do ponto, Pitoli, como a gente já viu naqueles filmes Netflix, aquelas coisas todas, de um narco-estado onde candidato é assassinado. O cara, se não rezar a cartilha do crime, se for enfrentar, ele está correndo sério risco. O Ceará já é assim, né? Então, o que Brasil é esse que a gente quer para os nossos filhos e netos? Está aqui o nome das pessoas, ó. Crimes de pistolagem por política, sem nenhuma resposta até hoje. Em Horizonte, vereador Francisco José dos Santos, o Franzé do Hospital. No Crato, vereador Erasmo Moraes. No Icó, vereador Geilson Pereira. Em Tabuleiro do Norte, o presidente da Câmara Municipal, Marco Aurélio de Araújo. Em Nova Olinda, outra cidade cearense. Todas que eu estou lhe falando são cidades cearenses. O ex-prefeito Ítalo Brito foi salvo pelo trabalho da polícia de Pernambuco e do Ceará também, um dia antes do plano do assassinato dele agora, 15 dias atrás. Ou seja, isso está acontecendo a 3x4, são políticos de oposição. Detalhe, a maioria aqui são políticos de oposição, né, ao PT. Então, a deputada Daiane Bittencourt, deputada federal, né, a chamada Daiane do Capitão, também protocolou um pedido de GLO, né, algumas semanas atrás, para o envio também de forças federais, reforçando essa gravidade que a gente está vivendo. Não sou apenas eu. Deputados federais estão observando isso, porque o estado do Ceará está difícil você sair de casa e voltar para trabalhar, para ter algum tipo de lazer, nem pensar. E a gente pede não apenas as orações aí dos brasileiros, né, que estão vivendo todo tipo de vilipêndio, a gente sabe disso, mas a oração pela paz no Ceará e também a ação das autoridades constituídas para isso, Pitoli. E o único caminho é o pedido que você fez, da Girão. É importante deixar claro que o único caminho correto, legal, constitucional, é esse pedido de intervenção que você, então, entrega, protocola junto à Presidência da República e também para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, não é, Girão? Exato, Pitoli. Aconteceu um fato similar durante o governo Bolsonaro, né? Em 2020, nós tivemos ataque a pontes. Era administrado já pelo PT, o Ceará, tá? Era administrado pelo Camilo Santana. Então, as facções... Você sabe que no presídio do Ceará
facções são divididas nos presídios. Esse presídio fica com a facção tal. Os membros... Olha que absurdo que a gente está vivendo hoje no estado do Ceará, né? E na época do presidente Bolsonaro, que queria e que combateu a criminalidade desse país, ele está sofrendo hoje o que ele está sofrendo. Anderson Torres está sofrendo esse julgamento sumário que estão fazendo, sem direito à mínima defesa, né? Sem nem acesso aos autos, às provas. Os advogados ontem deixaram claro que não estão tendo isso, né? Ou seja, uma vergonha. Eu acho que é por isso que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota viajaram para o Japão, para não terem que comentar esse julgamento de estado de exceção que está vivendo o Brasil, né? Que a gente já sabe o resultado. É carta marcada. Agora, para você ter uma ideia, o presidente Bolsonaro, na época, em 2020, fez o pedido, né? Foi feito o pedido para ele, do governador na época, do próprio Camilo. Isso aí tem que colocar que teve essa humildade de pedir, que estavam explodindo pontes, terrorismo puro. E aí, imediatamente, o governo Bolsonaro, e era até o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça, enviou tropas federais, foi lá pessoalmente e chegou a conter a situação, inclusive com armas de fogo, era o general Guilherme Teófilo, na época da Força de Segurança Nacional, que mandou um armamento de peso pesado para a polícia do estado do Ceará. E resolveu, né? A situação foi contida pela paz naquele momento que estava um caos. Agora nós estamos vivendo um problema desse. Quero ver se o presidente Lula vai ter essa atitude digna, né, de enviar tropas federais, e eu espero que sim, e vou agradecê-lo, né? Embora que eu tenha muitas críticas, mas vou agradecer, vou reconhecer se tiver esse ato de humanidade com os meus conterrâneos, com os cearenses. Pitólio. Girão, mudando de assunto rapidamente, uma fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, quando ele mostra um gráfico de pizza, dizendo, não, estão dizendo que eu estou condenando senhorinhas de Bíblia, mas eu só condenei 7 pessoas acima de 70 anos, só condenei 36 pessoas acima de 60 anos de idade, né? No meio disso tudo são 38% mulheres. Tamanha frieza, né, lidando dessa forma com vidas. Até um comentário que surgiu ali no chat do moderador aqui do nosso canal, dizendo assim, é como se você só perdesse um filho. Só morreu um filho. É só uma mãe de 70 anos condenada, uma mãe de 60 e poucos anos condenada. A gente então de olho novamente para o projeto de lei da anistia. Enquanto o Hugo Mota fez aquele discurso longe de ser oportuno, um discurso fora da realidade, Alcolumbre a gente sabe o que pensa. Isso avança ou não avança, Girão? Eu sei o que você defende, eu sei o que você tem no teu coração aí, mas a gente precisa entender do ponto de vista prático. Qual a leitura que você, senador Eduardo Girão, faz hoje do PL da anistia? Pitoli, o meu pai, que gosta muito de você, Clodomir... É recíproco. Diz o seguinte, o tempo é o senhor da razão. Aquele momento de véspera de eleição aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, que você fez, inclusive, enquetes, né, colocou o seu posicionamento, entrevistou a mim, entrevistou outros que participavam naquele momento, o próprio Marcel Van Hatten também. Você estava certo, né? Nós estávamos certos. Olha o que essa turma fez depois que assumiu. Virou as costas, né? Então, a gente tem que aprender com relação a... Porque o histórico estava aí. O Davi Alcolumbre, eu fui dirigido por ele aqui, foi o nosso presidente durante 2 anos e foi um estrago para o país. Atrapalhou o governo Bolsonaro, né? Não tem o menor cabimento, com todo respeito a quem pensa diferente, o PL ter apoiado. O Hugo Mota, da mesma forma, votou pela prisão do Daniel Silveira, votou a favor do PL da censura e o PL vai apoiar. Então, esses erros a gente não pode cometer da direita, a gente tem que estar unido, mas dentro de um propósito, dentro de uma coerência. Sempre unidos, mas dentro de uma coerência. Aí o erro. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Tentar corrigir esse erro, né? E eu não tenho outra
alternativa, com todo respeito, Pitoli, é povo na rua, meu amigo. É povo na rua. Já teve agora, dia 16, já tivemos no Rio de Janeiro, no Ceará, em Porto Alegre, em alguns outros estados. Os políticos desse país, de coragem, de bom senso, de espírito público, precisam chamar para todos os municípios protestos. É assim que a gente vai conseguir crescer. Vai ter dia 6 de abril na Paulista. Vamos fazer no Ceará também. Já soube que outros colegas vão chamar em outros. E nós temos que todas as lideranças chamarem para todos. Não é só para um lugar. Então, o que eu acho que a pressão popular vai colocar a anistia na marca do pênalti para a gente fazer o gol. Porque com essa turma aí, depois do jantar que o Hugo Mota teve, é muita coincidência, Pitoli. O cara tem um jantar na véspera, no dia seguinte, para falar da redemocratização do país, ele lê um discurso totalmente uma peça de ficção científica, aquilo que ele leu, dizendo que não tem exilado, que não tem preso político. Isso é uma coisa que foi brifado para ele na véspera, num jantar onde ele participou, né, com o ministro Alexandre de Moraes. Só pode. E essas declarações do ministro Alexandre de Moraes ontem, né, assim, visivelmente nervoso, se justificando o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque não para em pé aquilo ali. Esse julgamento é um teatro. Teatro, tudo, todo mundo sabe o que é que vai acontecer, né? E está de parabéns o presidente Bolsonaro por ter ido, por estar ali na frente, né? Isso eu acho que deixou até a situação um pouco ali dos ministros constrangidos, porque os juristas estão mostrando isso no Brasil, né? Não tem absolutamente nenhuma sustentação. E aí eu digo para você, esse julgamento político que essas pessoas estão tendo, né? E o que você acha que não querem levar para o plenário, Pitoli? Vamos lá. Por que querem deixar numa turminha toda ali armada ali com os nomes carimbados, né? Onde um deles disse que o Bolsonaro é demônio? Olha só, olha onde é que nós estamos. Um deles, que é o Flávio Dino, diz que Bolsonaro é o próprio demônio. Como é que um cara desse tem liberdade, ele não está suspeito para julgar alguém que ele acha o demônio? O que é que você faz com o demônio? O que é que você faz com o demônio? O Flávio Dino disse isso, ele não poderia estar julgando, quer outro. O Alexandre de Moraes se diz vítima do próprio Bolsonaro, de quem está junto com ele. Então, como é que ele vai julgar isso? Aí você pega o Zanin. O Zanin foi advogado pessoal do Lula, que já deu declarações mostrando o seu ódio, mostrando o que ele sente pelo Bolsonaro, né? Então, está tudo contaminado ali. Se eles levarem para o plenário, que eu estou torcendo para que o Fux tenha coragem, para o ministro Fux ouvir a sua consciência novamente, que ontem ele já falou algumas coisas, e leve para o plenário e constranja publicamente. Tem que ter divergência ali, né? Se levar para o plenário, aí você vai ver André Mendonça, principalmente o André Mendonça. Você vai ver, à luz da lei, da Constituição brasileira, o que é que ele vai falar. E aí desmoraliza todo mundo, o que eles não querem é serem contestados, né? Você vê que o doutor Sebastião Coelho, eu acompanhei a cobertura pela Rádio Auriverde ontem, brilhante a cobertura. O que é que fizeram com o Sebastião, que estava ali, que precisa estar ali dentro, né? O advogado não poder participar, ser retirado da forma como ele foi. Então, isso é um absurdo o que nós estamos vendo no Brasil, e o brasileiro já entendeu. A não ser os mal intencionados, né, que estão ali apenas com interesse político, interesse de vingança. Para com isso. O Brasil não é de vingança. Essas pessoas precisam de orações. Essas pessoas estão fazendo isso com o nosso país, rasgando a Constituição. Claro que precisa do corretivo, que é o Senado fazer o seu papel. Era para ter impeachment já uns 3 ali. O Brasil seria outro. Mas o Senado continua acovardado. Então o povo brasileiro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, tem que ir para a rua. Porque daqui, meu amigo, a poucos meses, esses senadores covardes que aqui estão, que baixam a cabeça para o Supremo o tempo todo, eles vão pedir 2/3
54 senadores vão pedir o voto dos brasileiros. E nós, brasileiros, temos o dever de mostrar o que é que eles fizeram durante esse tempo para todo mundo, para os familiares, para os amigos, para todo mundo, sem ódio, sem nenhum tipo de sentimento ruim, mas mostrar a verdade e confiar na sabedoria das pessoas. Então, precisamos orar por quem está fazendo isso, com pessoas que não estavam com arma lá, Pitoli, naquela revolta, naquele protesto do dia 8 de janeiro, que foi uma cilada completa, a gente já sabe disso, né? Pessoas que estavam com Bíblia, com bandeira, com batom, é a expressão que matou a nossa democracia, o batom, né? E ontem eu mostrei no plenário, vocês lembram do protesto que foi feito pela turma da esquerda, pró-aborto, que colocou lá, manchou a estátua, a mesma estátua da Justiça, com vermelho, tinta vermelho? Você acha que aquilo ali passa em 5 minutos, tira com água e sabão, como o batom tira em segundos? Tinta. O apartamento da Carmen Lúcia, que, ao que tudo indica, foi o MST que primeiro assumiu e depois não assumiu o atentado, no apartamento dela em Belo Horizonte, com tinta. Você acha que aquilo sai com água e sabão? Mas não, entendeu? Eles querem pegar isso para perseguir o pessoal da direita, os conservadores, os cristãos. Na verdade, são os cristãos desse país que estão sendo perseguidos, mas nós vamos resistir com muita fé, com muita sabedoria, com muita serenidade, nós vamos conseguir passar por isso tudo. E quando passarmos, é nosso dever não querermos nenhum tipo de vingança, não querermos nenhum tipo de revanche. É olhar para frente e seguir com esse Brasil que merece muito mais. Girão, obrigado por estar conosco mais uma vez. Mantenha-nos informado com relação a esse pedido de intervenção no teu estado, no querido Ceará. Obrigado, Girão. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Vamos que vamos. Vai dar certo. Vai lá, Girão.